Fala devs, tudo bem com vocês? Hoje então vamos aprender a programar como fazer o seu personagem lançar uma magia super fácil e super legal. Bom, primeiramente eu vou fazer o projétil dessa nossa magia. Então eu vou vir em Workspace, parte, vou inserir uma parte aqui no Workspace, certo? E aí a gente vai mudar o tamanho dessa parte para bem pequenininha, tá? Então ó, a gente vai colocar ponto 1, ponto 1, opa, vírgula, ponto 1. Bem pequenininha. Feito isso aqui, então, eu vou estar usando Particle Emitter, tá? Como que a gente pode traduzir? É um emissor de partículas, tá bom? E ele emite esse tipo de partícula aqui. A princípio, eu vou estar utilizando essas duas partículas que eu já tenho, tá? E eu vou deixar na descrição do vídeo o ID, o URL delas do Roblox, para vocês poderem utilizar também, tá bom? Então para vocês não vai ser difícil. Bom, vou pegar então a primeira. Então a gente vai colocar aqui partícula 1, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte. Primeiramente a gente vai mudar então aqui a textura da partícula. Olha lá, então já estou usando essa aqui. Show de bola. Daí a gente vai colocar. Primeira coisa que a gente vai mudar é a questão do tempo de vida dessa nossa partícula. Vai ser de ponto 1 até ponto 5, tá? Olha lá. Show de bola. A rotação dessa nossa partícula de menos 180 até 180, tá? A rotação, a velocidade com que ela roda também, vamos deixar bem alto, tá? O spread angle é basicamente qual que é o ângulo que ela sai. Tá vendo que ela tá saindo só para cima? Então vamos mudar isso também. Vamos colocar aqui menos, opa, menos 360 até 360. Então ela pode sair para qualquer um dos lados, tá? Aí vamos fazer o seguinte, a gente coloca Locked to Part, porque daí é o seguinte, ó, se a gente deixar assim, quando a gente arrastar, ela vai deixando a partícula pelo caminho. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ela fique presa a essa nossa partezinha bem pequenininha, certo? Então a gente vai colocar Locked to Part, ó. Daí agora se a gente mexer, ela fica presa na parte. Show. Então, Locked to Part. Agora, vamos colocar aqui a questão de quantas ela vai emitir por tempo, tá? Então eu vou colocar 200. Olha lá, já ficou bem legal. Tá. Eu tinha esquecido de colocar o gráfico no máximo. E agora sim dá pra gente ter uma ideia do que tá rolando aqui, tá? Seguinte, eu tô vendo que ela acaba... ela tá muito clara, então vamos fazer o seguinte, ó. Se a gente botar assim, ela vai ficar muito forte, né? Então vamos deixar do jeito que tá. Vamos trocar isso aqui. Como eu quero dar a impressão de que seja uma bola de energia, tá? Então o primeiro eu vou fazer dessa cor e depois eu vou fazer uma outra cor legal para vocês também. Vocês podem aqui utilizar isso aqui também, ó. Que ela faz o seguinte, ó. Ela começa de uma cor e vai ficando de outra, tá? Então ela pode começar bem escura. No meio aqui a gente coloca até um... Vamos ver. Olha aí, conseguimos colocar um rosa. E aí por último, vamos colocar o branco. Tá. Acho que esse rosa do meio eu vou trocar. Não gostei tanto. A gente pode colocar esse azul aqui. É mais perto do branco, inclusive. Show. Tá.
Feito isso, a gente vem em transparência. Vamos brincar um pouquinho com transparência, então. Vamos fazer com que ela comece bem densa e termine ficando transparente. Então dá esse efeito, tá vendo? De como se fosse alguma coisa, tipo uma fumaça ou alguma coisa de parece até gelo seco, né? Olha que massa que tá ficando. Show, ó. Bola de energia já tá quase. A gente pode mudar isso aqui também, pra gente ter uma impressão que ela tá mais rápida. E deixa eu ver a velocidade daí, com que, ó, só que daí a velocidade é complicado por conta disso, mas a gente pode, ó, a gente pode mudar aqui, ó, agora a gente tem uma, tá, daí a parte em si não é um problema, porque a gente na realidade a gente vai colocar a transparência dela para 1, então a gente nem vai ver, tá, é só para ter alguma coisa. Então a gente já tem basicamente a nossa bola pronta. Eu só vou mudar a emissão de luz dela. Eu vou colocar, ó, assim, sem luz nenhuma fica ruim, mas com muita também fica ruim. Então vamos colocar dessa forma aqui, certo? Daí agora a gente já usou esse aqui, a gente vai usar esse outro. Eu quero fazer um pouquinho diferente, ó. Eu vou duplicar essa partícula por enquanto, tá? Então eu só vim aqui, vou fazer para vocês verem, ó. Duplicar ou Ctrl D, eu uso Ctrl D, tá? Então, partícula, vamos colocar partícula 2. Agora eu quero colocar algumas coisas acontecendo em volta, tá? Então, a gente vai fazer o que? A gente vai aumentar a velocidade dela, né? Eu quero fazer esse efeito aqui, só que eu quero fazer com esse outro, com essa outra partícula, tá? Então, a gente vem aqui, pega esse Roblox ID, daí essas duas partes já fizeram o trabalho dela, eu vou excluir para não me atrapalhar aqui. Show de bola. Então, ó, vocês viram que mudou aqui, certo? E aí, eu quero mudar isso aqui para uma coisa mais escura. Deixa eu ver como que a gente vai fazer. Show. Então, coloquei aqui uma coisa mais escura, close. Esse offset a gente não vai usar. Deixa eu ver. Top lifetime. Deixar esse rate assim. Show. Acho que um pouquinho mais. Vamos colocar aqui uns 200, uns 150 pelo menos, para dar esse efeito de fumaça saindo. Deixa eu ver como é que é. 8 é muito. 7. Então, basicamente a nossa magia tá feita. Ficou legal, né? Olha lá, show de bola. A gente consegue então agora trabalhar no nosso script. Bom, eu vou trocar o nome desse negócio aqui, desse negócio para Energy Ball, tá? É bola de energia, pode ser qualquer nome. Eu vou botar esse para ficar mais fácil aqui pra gente, tá? Então, Starter Player Script, vamos colocar aqui então um local script. Local User Input Service igual game get service user input service. Isso aqui é para eu conseguir ler
os teclados, tá? O teclado dos jogadores, tá? Então vamos lá, local players recebe game.players, ou seja, eu tô pegando todos o serviço de todos os jogadores, né, do servidor. E agora eu quero, dentro desses todos esses jogadores, pegar o jogador local, que é o jogador que eu vou ler o teclado dele. Então vai ser players.localplayer. Feito isso, a gente pode começar então user input service input begun, que é basicamente quando uma tecla é apertada. Então isso aqui é um evento do user input service, tá? A gente conecta a uma função que a gente vai colocar aqui dentro, tá? Então bom, conectado então a essa função, a gente vai fazer o seguinte: quando esse input, né, quando essa entrada que o jogador coloca, pode ser pelo mouse, pode ser pelo teclado, pode ser pelo controle, ele passa aqui pra gente duas coisas, tá? O primeiro, qual foi esse input, e a segunda coisa é que se o jogador, por exemplo, se ele está digitando no chat, porque, por exemplo, você não quer que quando você estiver digitando no chat o jogador aperte a mesma tecla que ele apertaria para disparar e você acaba disparando a sua magia, certo? Então, esse segundo aqui é o state, que é o estado, como que o input do jogador tá? Então, primeira coisa, se o input for igual a falso, ou seja, ele não está escrevendo nada, ele não está mexendo na guia ali, né, do jogo. Então, ele está querendo realmente disparar magia. Então, se o input for falso, não, perdão. Se o state for falso, tá? Então, a gente começa a ver, então, qual é o input que esse jogador colocou, tá? E como que a gente faz isso? É o seguinte, ó. Se input ponto. Daí eu quero primeiro eu vou fazer para uma tecla de teclado, tá? Então se input ponto user input type, ou seja, o tipo de input do usuário, né, o tipo de entrada que o usuário colocou for igual a isso aqui é uma variável do Roblox, tá? Essa que eu vou colocar é enum ponto user input type ponto keyboard, ou seja, se o tipo de entrada que o usuário colocou for do tipo teclado, então a gente passa para a próxima fase, que é se o input ponto, se é teclado tem o keycode, tá? Se o keycode dele for igual a enum, e aqui você vai definir qual a tecla vai acionar essa sua magia, ponto keycode, ponto. No meu caso eu vou colocar o número 1, então 1, tá? Daí qualquer, tem todas as S, scroll lock, todas elas estão aqui, tá? Eu vou optar pela tecla 1. Show de bola, feito isso, então a gente vai fazer o que? Primeiro, vamos fazer um teste, daí vocês façam um teste aí para ver se tá tudo rodando certinho, tá? Vamos printar aqui, ó. Lendo a entrada com sucesso. Vamos dar o teste e vamos ver. Show, vamos lá então. Vamos aqui no output. Ó, lendo a entrada com sucesso. Agora, por exemplo, se eu tiver aqui no chat, eu quero digitar a tecla número 1. Olha, eu tô apertando a tecla número 1, continuo apertando, mas estão vendo que não tá dando ler a entrada com sucesso. A partir do momento que eu clicar aqui fora, olha lá. Então, esse é aquele state lá. Show. Então tá funcionando. Então, feito isso aqui. A gente já viu o Remote Event em outro vídeo, então eu vou deixar o card para vocês aqui em cima.
tá? Daí vocês dão uma olhadinha, porque agora a gente vai usar então um Remote Event, tá? Então, Remote Event, Fire Energy Ball, ou seja, dispare o Energy Ball, tá? A princípio, vamos colocar aqui em cima esse Fire Energy Ball para a gente poder usar depois. Então, local. Primeiro vamos pegar o Replicated Storage, que é onde esse Fire Energy Ball vai estar, tá bom? Então, local. Replicated Storage. Ele é onde? É game.replicated storage, certo? E local Fire Energy Ball recebe replicated storage ponto Fire Energy Ball. Então a gente já tem esse Fire Energy Ball e aí a gente bota Fire Energy Ball Fire Server. Feito. Então a parte do jogador é isso. Agora a gente vai pro servidor para fazer a parte no servidor, tá? Então aqui no servidor a gente vai aproveitar essa parte que a gente vai usar, tá? Ó, essa parte do Replicated Storage para pegar esse nosso Remote Event, a gente vai usar ele aqui, tá? Eu vou renomear isso aqui porque eu gosto de deixar claro aqui, ó, o main local e aqui main server. Então o script principal do local, o script principal do server, tá? Bom, no servidor, primeira coisa que a gente vai fazer é fire energyball.on server event, ou seja, quando esse evento for chamado, daí a gente vai fazer o que? Connect. Esse aqui vocês já sabem. Function end, tá? E daí o que vai passar aqui? Sempre passa, mesmo que aqui a gente não tá passando nada, ó, tá vendo? Mas um remote event, ele sempre, quando é disparado do cliente para o servidor, ele fala pra gente qual é o jogador que tá disparando esse evento. Então a gente já sabe qual o jogador é, certo? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, o Energy Ball eu também vou colocar no Replicated Storage, tá bom? Então, e vou colocar ele aqui e fazer o seguinte, local Energy Ball vai ser igual a game não, Replicated Storage, a gente já tá ali, né? Então, Energy Ball, show de bola. Então a gente já tem nosso Energy Ball. Quando for disparado, a primeira coisa que a gente vai fazer então, vamos copiar esse Energy Ball, tá? A gente vai fazer cópias dele pra gente poder usar. Então, local new Energy Ball recebe o que? Energy Ball, recebe Energy Ball, clone. Então a gente clonou esse Energy Ball, tá? Então tá guardado na nossa na memória. Show de bola. Bom, então após a gente criar, né, copiar essa nossa Energy Ball, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai adicionar um body velocity dentro dela, tá? Então como que a gente faz isso? Então assim, ó, ball, velocity recebe instance.new body velocity, tá? Bom, criado o body velocity, então a gente vai fazer o seguinte: esse nosso ball velocity ponto velocity, que vai ser a velocidade, ele vai receber, ó, player ponto character, tá? Que é o boneco do nosso jogador,
ponto humanoid root part, que é a parte principal do nosso boneco, né, do nosso personagem, ponto cframe ponto look vector, tá? O que é o cframe.lookVector? É basicamente o seguinte: eu estou pegando o vetor, tá? Ou seja, a direção que o meu personagem está olhando, tá? Então tem esse vetor que é para onde o meu personagem está olhando, tá? Então lookVector vezes, aí eu vou colocar aqui, essa é a velocidade que você deseja. Eu vou colocar aqui, ó, local energy ball velocity, e a gente vai colocar aqui, eu vou colocar o número 20, e aí você só multiplica por energy, ball, tá, fire energy ball não, energy ball velocity, tá? Então basicamente é isso aqui. E aí o que a gente faz agora? Bom, essa bola aqui ela tá só na nossa memória, tá? E aí a gente tem que botar ela no workspace. Então, energy new energy ball ponto parent recebe workspace. Bom, antes de qualquer coisa, a gente colocou aqui, eu esqueci de uma coisa. Antes de colocar o energy ball ponto parent aqui, a gente tem que colocar esse nosso ball velocity dentro do energy ball, tá? Então, ball velocity.parent recebe new energy ball, tá? Então agora sim, daí vamos dar um teste aqui. Vamos ver então. Olha, show de bola. Ó. Só que o que acontece? A nosso energy ball, ele tá sempre saindo dali. Por quê? Porque a gente não mudou a posição inicial dele, tá? Então vamos mudar a posição inicial dela e aí a gente vai ter finalmente a nossa magia pronta, simples assim. Então new energy ball ponto position recebe player ponto character ponto humanoid root part ponto position, tá? Então, sempre quando a gente ativar a nossa magia, antes de qualquer coisa, ela vai tomar a posição que o nosso personagem tá. Além disso, eu quero fazer o seguinte: o Energy Ball, vamos fazer aqui, ó. Tem que lembrar de tirar o King Collide dele para não bugar com o nosso personagem, tá? Bom, então agora estamos aqui de novo. Agora vamos ver se está saindo a partir do nosso personagem. Olha lá, saindo a partir do nosso personagem, tá? Deixa eu só aumentar o meu gráfico, porque o meu gráfico está no mínimo aqui para gravar para vocês. Daí ele... Aí, vamos ver. Quando eu solto, olha lá. Daí o que acontece? Ele tá com o gráfico dela, a velocidade dela tá meio devagar. Mas aí o que acontece? É só vocês aumentarem aqui, ó, o Energy Ball Velocity, por exemplo, 50. E aí se a gente vier aqui... Bom, eu só vou mudar de novo o gráfico. Então, a partir de agora, se a gente apertar, ó, ela sai mais rapidinho, tá? E aí vocês podem colocar, ó, é sempre pro lado que vocês estiverem olhando. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, dar like se vocês gostaram, compartilharem o vídeo e comentarem dúvidas se vocês tiveram, que eu tento responder todo mundo que comenta, tudo certo? Eu vou ficando por aqui. Valeu!